Boa noite a todos, já no ar, 19 horas em Paragominas, hoje, sexta-feira, para todo o Parazão nos assistindo, o Brasil inteiro e gente que estiver na internet no mundo inteiro. A nossa live, a Semana de Paragominas, retrata um pouco do que aconteceu nessa semana, o que vai acontecer na semana que vem, e sempre retratando a história de Paragominas, enaltecendo os nossos pioneiros. Eu tenho recebido muitos elogios das pessoas que assistem a nossa live, porque a cada entrevistado que vem aqui traz na visão dele, na lembrança dele, nas palavras dele, fatos que a maioria das pessoas desconhecem. E como é rica a história de Paragominas. Cada vez mais que eu trago um entrevistado aqui, e olha que nós já temos 1 ano e 1 mês, 13 meses já, todas as semanas, trazendo sempre um entrevistado diferente, que vem enriquecer a história de Paragominas. Mas eu queria, antes de começar a nossa entrevista, primeiro parabenizar ao bairro Nagibão. Nagibão, quilômetro 12, Rio Capim, Balalaica do outro lado, Canaã, Potilitá, as colônias lá beirando o Rio Capim, São Sebastião, e Conera, Nazaré. Recebemos lá um novo vigário da paróquia do Nagibão. E é quem? O padre Juraci, que foi vigário de Ipixuna por 15 anos e, ultimamente, vigário em Rondon do Pará por 8 anos. E o padre Juraci deixou o trabalho muito lindo, tanto que o pessoal de Rondon, que veio no dia da posse dele aqui no Nagibão, tinha mais gente de Rondon do Pará que veio entregar o padre do que gente do Nagibão, que nem sabia direito quem era o novo vigário. Por isso, eu que já conheço o trabalho do padre Juraci, tanto em Ipixuna quanto lá em Rondon, eu quero dar as boas-vindas e dizer da forma como ele está sendo abraçado por todos do Nagibão, do 12, do Andradina, do Rio Capim, pelos empresários, inclusive, Mazinho, a Ângela e Marcelo Paella do Posto, Chicão Balestrelli. Ontem mesmo fizemos uma reunião, ontem à noite, na Serraria do Marcão, vendo como é que nós vamos poder apoiar o padre já na primeira festividade, que será agora no início de julho, daqui uns 40 dias. E o padre tem um trabalho muito grande no Nagibão, em função da juventude, em função das pastorais. Por isso eu queria, em nome de todos que estão já recebendo o padre, o Juraci, entusiasmá-lo para o apoio que todos nós vamos dar a ele. E também não posso deixar de registrar a continuidade dos acidentes de trânsito na nossa cidade. Eu tenho feito essa lembrança triste aqui, como nós tínhamos um trânsito civilizado e hoje não temos mais. Essa semana mesmo foi uma coisa triste lá entre o quilômetro 12 e o Nagibão. Alguém de uma caminhonete passou com a barra de ferro do lado, com a ponta, e pegou 2 meninas numa motocicleta que voltavam do trabalho. A menina era aprendiz lá no posto Roda Viva, para o Nagibão, à noite, e simplesmente decepou a cabeça da menina que ficou dentro do capacete. Uma coisa, quando a gente já pensa que viu tudo, a gente vê coisas horrorosas como essa. Mas agora vamos falar de coisa boa. Vamos falar do nosso entrevistado de hoje. Bem, nosso entrevistado de hoje é o Zeca Laranjeira, conhecido por todos nós, nosso amigo, que não, para quem não sabe, José Ribamar Silva da Rocha. Zeca Laranjeira. Prazer, Zeca, te receber aqui. Prazer foi meu. O Zeca, que tem 68 anos como eu, nasceu em Bujaru, aqui no Pará, tem 4 filhos e 4 netos, chegou em Paragominas em 1960, bem no comecinho, vai contar aqui essa história bonita. E o Zeca está aqui por várias razões. Primeiro, que é um dos pioneiros. Mas segundo, porque ele é filho do Bené Laranjeira, falecido, uma pessoa extraordinária que eu conheci, foi vereador na época de Evandro Fernandes do Couto Moreira, eleito 6 anos, eleito em 82, foi junto com Evandro Moreira, que eram muito amigos, né? Bené Laranjeira foi vereador no mandato de 83 a 89. E, além de ser filho do Bené Laranjeira, irmão do Bino Laranjeira. O Bino, que foi vereador por vários mandatos. 12 anos. 12 anos, 3 mandatos. E eu, Zeca, eu conheci o Bino.
eu conheci o teu irmão, não só como vereador, como gente, como pessoa. Verdade. E não é porque era meu amigo, não. Eu tenho pelo Bino uma gratidão muito grande, porque o Bino, naquela simplicidade dele, o Bino cuidava daquelas escolas do Maranhão, daqueles postos de saúde, ele cuidava. Quando ele chegava ali comigo, prefeito, lá precisa de um botijão de gás, lá precisa de um diesel para o motor do gerador, lá precisa da merenda, lá precisa disso, tudo aquilo. Não precisava da prefeitura mandar ninguém levar. Era o Bino que levava na caminhonete dele tudo para aquelas escolas, pós-saúde, o atendimento, a estrada, a patrol, o que precisava lá. E o Bino lutou muito, Zeca, naquela questão da Rebuild Grupi. Ele com Evandro Moreira, que Evandro era um líder daquela região. Aliás, perdemos o Sérgio agora há 2 semanas, né? O último da família de Evandro Moreira. Primeiro faleceu o Roberto, com 19 anos de idade, irmão do Sérgio. Depois Adriano, de infarto, com 30 e poucos anos de idade. Depois Dona Olga, presidente da Câmara nossa, em fevereiro de 2000, rapidamente do coração, faleceu. Evandro, acho que faleceu tem uns 8 anos, mais ou menos, né? Tem 6, 7 anos? Tem 7 anos. 7 anos. E, infelizmente, o Sérgio Fernandes, faleceu agora, há uns 12 dias atrás, com 57 anos de idade, também vítima de câncer. E que Deus o tenha, o Sérgio, muito querido por todos nós. E foi o último, Zeca, quando acompanhei o sepultamento do Sérgio lá semana passada, na segunda-feira da semana passada, lá no cemitério, e vi aquela cena, né? A foto, já tinha foto de Evandro, de Alguinha, de Roberto, de Adriano, e o caixão do Sérgio entrando na mesma ali, sabe? Ali a gente faz uma análise da vida, o que é a vida, né? Fiz uma homenagem ali a eles, uma família queridíssima, né? Mas eu faço essa homenagem porque o Bino era muito amigo de Evandro. Com certeza, isso era verdade. Então, Zeca, conte para todos nós essa trajetória toda de vocês a partir do teu pai, essa coisa maravilhosa na contribuição da história de Paragominas. Você que chegou aqui aos 4 anos de idade, vai contar. Eu quero que você, que tem uma memória boa, né, graças a Deus está bem, vai poder nos trazer detalhes dessa história desses praticamente 64 anos. 64 anos. Conta para nós. Boa noite a todos. Sidney, eu te agradeço aqui por essa oportunidade que você está nos dando de relatar um pouco daquilo que vivemos aqui em Paragominas. Na verdade, chegamos no dia 20, meu pai chegou aqui no quilômetro 204, dia 20 de janeiro de 1960. 60. A estrada já estava aberta? Não, a estrada ia até na ladeira do 30 ali. É mesmo? Da ladeira do 30 ali para frente, o caminhão que ia levando a mudança nossa, ele foi puxado com o trator. Porque não tinha... Então não chegou no 204? Nós chegamos... A estrada não estava lá? Não estava. Vocês chegaram no 204 na frente da estrada? Na frente da estrada. Entendeu? Igual o Tião Mineiro. Olha bem, o Tião Mineiro chegou aqui antes da estrada chegar. Ele chegou em 58, 59, né? Então vocês mais ou menos igual, né? A estrada ia avançando... Paragominas, para você ter ideia, tinha a casa do seu Tião, eram 4 casas que tinha, 4 barracos que tinha na beira da BR. Da BR. Da mata, né? Mata pura. Hoje, onde é a Câmara de Paragominas, ali, meu pai, quando passou ali, que paramos em Paragominas para pernoitar, meu pai foi caçar ali pertinho, entendeu? Então, concluindo aqui a viagem do 204, nós levamos de São Miguel do Guamá até o 204, 3 dias de viagem. 3 dias de viagem? 3 dias de viagem. Viemos de Bujaru, nasci em Bujaru. E mas quando nós chegamos... o episódio do teu avô primeiro. Você me falou uma coisa interessante que eu não sabia. O meu avô, ele veio do Pernambuco com aquele senhor Zé Júlio, lá da Jari. José Júlio de Andrade. José Júlio de Andrade. O coronel Zé Júlio. Justamente. Meu avô veio do Pernambuco. Já li o livro do Zé Júlio já. Pois é. Interessante. Meu avô veio do Pernambuco com ele. Trabalhador do Zé Júlio. Trabalhador para o Zé Júlio. Isso acho que em 1920, 1930. Não lembro a data, meu pai não falou. Mas meu pai já nasceu na Jari. Ah, o seu pai, o seu Bené nasceu na Jari. Lá em Almerim. Lá em Almerim. Interessante. Entendeu? Ele nasceu lá em Almerim. E aí
veio para Bujaru. Depois de Almerim veio para Bujaru. Veio para Bujaru e lá conheceu minha mãe, casou, certo? Ficamos lá depois que... Você já nasceu no Bujaru? Nasci no Bujaru. O Bino também? O Bino também, todos. O Bino, o primeiro irmão nosso era o Raimundo, ele faleceu com 2 anos de idade, depois veio o Bino, eu e a Neves, que também é falecida, né? E então... Então só sobrou você? Só eu hoje. Graças a Deus estamos aí ainda para contar a história, né? Exatamente. Então fomos a 204. Quando chegamos no 204... Em janeiro de 60? 1960, janeiro de 1960, dia 20 de janeiro. Chegamos no 204. E lá no 204 já tinha? Tinha nada. Tinha nada, né? Nada. O primeiro barraco que meu pai fez foi um barraco de palha, onde é aquele banho hoje ali no 204. Sim. Ninguém conhecia as enchentes do rio. Em janeiro, estava tudo seco ainda. Meu pai fez um barraquinho na beira do rio. Aí veio o inverno. Ali, quando foi um certo dia, não lembro quanto dia nós já estávamos lá, veio a enchente. E quando meu pai percebeu que estava tudo alagado, foi cortando punho de rede de menino e jogando no meio da estrada da BR. Entendi. E nisso, o pior de tudo isso aí é que todo o rancho que a gente trouxe Se perdeu. Perdeu tudo. Meu Deus. No meio do mato, sem rancho, sem casa. Deu para salvar alguma coisa. Entendeu? E aí, meu pai, ali hoje onde é aquela ponte, que era a casa do senhor Ariston, em cima daquele alto ali, foi aonde foi feita a segunda casa nossa, o segundo barraco nosso, e que depois de poucos dias pegou fogo. Nessa altura, quem já estava ali? Aristão Alves da Silva? Não, ainda não. Não estava Aristão. O Ariston Alves da Silva chegou, parece que em 61. Ele veio primeiro em 59. Ele tinha fazenda no Rio Capim, antes, né? Ele veio, se eu não estou enganado, o senhor Ariston veio em 61. E o Fred Elvino Bahia chegou em 63. Seu Inocêncio Oliveira com Evandro, tu já chegou de 64 a 66. 66, né? Foi depois de Fred Elvino. E nesse período, muita dificuldade, porque não tinha para onde correr. Para voltar, o carro que a gente tinha trazido da nossa mudança voltou e nós ficamos lá. No meio do mato? No meio do mato. Sem nada? Sem nada. E depois veio enchente e ainda levou o rancho? Levou tudo. Meu Deus. Tá entendendo? Molhou o que tinha de... Mas, Zeca, as pessoas que estão nos assistindo não fazem ideia. É verdade. Né? Hoje a gente luta com as dificuldades do dia a dia. É verdade. Hoje, mas as pessoas precisam de conhecer um pouco disso. E eu valorizo muito isso para tentar imaginar o cara que pega uma família no Bujaru, que vem para cá, 3 dias de São Miguel para dentro do mato. Ele tem que ter uma fé muito grande, né? Acreditava, né? Acreditava, né? Acreditava. Parabéns, porque eu não canso de fazer reverência aos pioneiros. Porque aqui morreu muita gente de malária, não morreu? Muito. Eu peguei mais de 10 malária. Malária, a poeira da estrada, o poeirão, os acidentes, né? Para você ter ideia, na época a malária aqui era normal. E quando é que começaram, Zeca, as derrubadas ali daquelas fazendas grandes, tipo Piquiá? Pra você ter ideia, Uberaba, meu pai era empreiteiro na época. Passou a ser empreiteiro depois que esse povo, depois que o povo começou a chegar. 204 cresceu muito, a colonização lá era grande, era boa. Tinha posto de gasolina ali, tinha tudo, né? Mas bem mais depois. Certo. Mas tinha posto de gasolina, 204 tem posto de gasolina. O posto de gasolina já foi mais ou menos aí em 71, 72. Inclusive, para você ter ideia... Ou era no Piriá o posto? Não, o posto foi primeiro 204, depois Piriá. Tá. Saiu do 204 e foi para o Piriá. Porque o trânsito aqui, as pessoas... Por que Paragominas é aqui, fora da BR, lá do 12? Porque a Belém Brasília, aberta por Juscelino Kubitschek, de chão, passava aqui, no 204, nas ladeiras. E quando os militares asfaltaram a Belém Brasília, eles asfaltaram direto de Ulianópolis para sair aqui na porteira, aqui em cima, para sair dos tops, né? Justamente. Os tops do trator, da viúva, do 30, né? Tinha umas ladeiras bem as pesadas. Ladeiras, né? Era roquete, não sei qual. E aí Paragominas já estava aqui e continuou aqui. Continuou aqui. Então, quando foi em 1967, chegou o seu Sival Guzmão, e já estava antes com a fazenda
logo ali no Piriá. Sim. O meu pai fez uma abertura para ele de 500 alqueires, naquela época, que é a mala arrumada hoje do Tufi. Fazendo uma Fazendo a mala arrumada. na beira do Rio Gurupi. Foi a primeira abertura, então, uma das maiores aberturas que foi feita na época, meu pai fez em 1967 para o seu Guzmão, Sival Guzmão. Sival Guzmão. Tudo no Machado. No Machado. Não tinha motosserra? Não tinha motosserra. A motosserra já foi em 72 para frente, já chegou a motosserra. Então o movimento do 204 era muito maior que Paragominas. Você já pensou que multidão de homens derrubando mata 500 Machado? homens. 500 homens. Meu pai tinha um barracão lá, que quando esse povo vinha para a festa de São João, 500 homens, enchia aquilo ali. O senhor Alfredo Fernandes me falava ali que na Milonga tinha 300 homens derrubando mata ali. Né? Imagina ali. Muita gente. A Piquiá tinha gente demais. Então era muita gente, a região aqui... Zeca, e a tua infância ali? Conta um pouquinho como é que era, já tinha escola, como é que foi ali? A primeira escola nossa era na Igreja Católica. Depois meu pai contratou uma professora de Santa Maria do Pará. Ela veio morar na nossa casa. Ela era a professora... para quem queria estudar naquela época, não tinha nada para poder fazer, as crianças. Então meu pai foi lá e contratou essa professora. Ele pagava do bolso dele, essa professora. E era na Igreja Católica, porque não tinha prédio, não tinha... O prédio, depois, quem fez foi o primeiro prefeito, foi o seu Camilo Liana, que fez aquele do 204 ali. A escola São João lá. São João e no Piriá. Foi quando a escola chegou, foi nesse período. Nessa época a gente estudava na Igreja Católica. Inclusive, tem um rapaz que eu vou até certificar com ele. O trânsito era grande de carreta? Muito grande. Depois que abriu a estrada? Muito grande. Para você ter ideia, um poeirão eu tinha 12 anos de idade, 10 para 12 anos muita de idade. Poeira, né? Muita poeira. Eu vendia na beira da estrada, meu pai me dava 10 litros de leite e comprava aquelas latas de bolacha, vinha de Castanhal, uma lata de 20 litros de bolacha. Biscoito Maria. E eu acordava 3 horas da manhã, ia no curral, tirava 10 litros de leite, eu fervia e vendia para os caminhoneiros na beira da estrada. Eu tinha 10, 12 anos de idade. Leite, café, Leite, biscoito. café e bolacha. Não tinha pão, não tinha nada, era bolacha. Entendi. E fazia fila de caminhão. Entendi. Porque era aquilo ali. Bacana isso. Entendeu? Então, depois cheguei aos 11 anos, 11, 12 anos, tivemos de vir para Paragominas para poder estudar. Já era o quê? 1970? 1971. 71. 1971. Aí seu pai mudou para cá? Não. Meu pai comprou a casa aqui, hoje em frente à Igreja Batista Missionária, ali, que hoje é do seu Pedro Pessoal do Moreira. E aí, meu pai trabalhava lá no 204 e minha mãe ficava com a gente aqui em Paragominas. Entendi. Era época boa, viu, Sidney? Imagina. Pensa numa época boa. Imagina. A vida de colégio aqui era bom demais. Todo mundo conhecia. Aí você já foi estudar o quê? No Castelo Branco? Castelo Branco. Estudamos ali, eu estudei ali até a 7ª série. Depois veio o Anésia da Costa Chaves, Isso. que foi quem não podia ir para Belém estudar. Ia para o Anésia. Não, Anésia não existia ainda. Ah, é? Quem Verdade. podia ir para Belém estudar, ia. Nós, como não tínhamos condição de sair para estudar, nós éramos 12 alunos remanescentes de lá do Castelo Branco. E nesse período, o governador era Luiz Chaves. Por que a escola Anésia da Costa Chaves? Ah, em homenagem que a mãe dele? Era mãe ou era esposa, mas não sei o que era, se era mãe ou era esposa. Deve ser a mãe. Entendeu? É. Então, vamos colocar, fizemos a petição junto à prefeitura, o prefeito na época era o Martins. O Martins, que era vice do Camilo, o Camilo renunciou. Isso. E o Fernando Martins cumpriu até o final do mandato, né? Isso. Até 72. Até 72. Depois do Fernando veio Samuel. Não, veio o Damaso. O Antônio Nogueira junto com o Moacir. Isso. Seu Antônio Nogueira com o Antônio Moacir. Nogueira com o Moacirzinho. Moacirzinho lá do Piriá. Isso. Verdade. Então, nesse período todo aí, nós ficamos aqui. Eu só fiz 1 ano só no Anésia. Que aí eu não fui trabalhar. Eu falei, não dá mais para estudar, eu vou trabalhar. Entendeu? Então, nesse período aí,
Foi um período que Paragominas muita dificuldade. Era boa a cidade, mas tinha muita dificuldade ainda. Energia motor de noite? Não, até 10 horas. Telefone até 10 na horas. fila, da teleparar na fila. Teleparar, você para ligar, você tinha que uma fila enorme para poder chegar a sua vez. Você marcava a ligação com fulano de tal hora. Às vezes não dava para fazer. Você lembra assim, quando começou a rodar ônibus do 204 para ir a Belém, gastava quantas horas de Chamava-se Beiradão. Beiradão. Gastava quantas horas, assim, mais ou menos? Era o dia todo, né, Sidney? Era o dia todo, porque saía 2 horas da manhã do Piriá. Tá. Saía 2 horas da manhã do Piriá, chegava à noite em Belém. Chegava de noite em Belém. De noite em Belém, quando chegava, né? Quando chegava. As meninas do seu Galdino, que estudava na época em Belém, que elas vinham para o 204... A Edna, né? Todas elas estudavam lá e vinham para o 204. Chegava meia-noite, 1 hora da manhã. Saiu cedo de lá, 5, 6. De manhã. Entendeu? Chegava às 11 horas da noite. Interessante saber de tudo isso, né? Entendeu? Então, mas era um período muito bom. Que bom. Muito bom. E aí, depois de 70, 72, 71, você veio para cá, começou a estudar. Aí elegeu o Nogueira, né? Nogueira, como prefeito. Até 76 foi eleito Fausto Fernandes e Samuel Câmara. Vice, né? Vice. Aí você foi crescendo e tal, você estudou até que ano? Pouco, né? Não, eu estudei só até a 8ª série. Tá. Certo? Só até a 8ª série. E aí você voltou para lá depois? Voltei, fui lá para o Maranhão, tirar terra lá no Maranhão. Tiramos uma terra lá, que naquela época você cortava. Era sua mesmo, né? Minha, não abriu os braços, que é meu, né? Que é meu. Um amigo meu, com o nome de Chico Jerônimo, o pai do Mudo, não sei se você conhece ele, do Dadá, foi quem me levou para lá. Eu tinha 15 Era o que? Era anos. perto da Pau Torto, lá vocês estavam? A Pau Torto? É no fundo da Pau Torto. Ali Eu começava na Pau Torto. lembro que o Biro tinha uma terra lá. No fundo da Pau Torto ali. Hoje a fazenda é do Palmeireno, essa nossa, que era nossa lá, do Palmeireno. Então, depois eu fiz um concurso no INCRA, foi quando veio o INCRA para cá, para Paragominas. Não sabia. E você chegou a trabalhar no INCRA? Eu trabalhei 3 anos. Eu fiz o concurso, passei em 7º lugar, eu e Bosquinho. Eu entrei na vaga do Bosquinho. Qual Bosquinho, Gabriel? Bosquinho Gabriel, rapaz. Nós fizemos um concurso junto. E o Bosco chegou a trabalhar, não, né? Não, eu tô falando que eu entrei na vaga dele. Tá. Tinha 6 vagas. Uhum. Ele foi preenchido, eu era o 7º lugar. Aí o Bosco não foi? Aí o Bosco não foi, que foi pro cartório. Aí você entrou no INCRA. Aí eu entrei no INCRA. Poxa, que eu não sabia que você Fiquei 3 anos no INCRA, na época, quando eu saí era o doutor Eliel, que era o executor na época, né? Então eu trabalhei 3 anos, depois saí, fui para o Maranhão. Cuidar das terras? Cuidar lá um pouquinho. Foi na época que eu conheci a Marisa, minha esposa, que era filha do Totônio. Você conhece Totônio, com Aristeu, que é o pessoal ali, né? Sim. E casei, né? Eu casei em 1981. E ela faleceu quando? Ela faleceu em 92. 92 que ela faleceu. 92. Vocês foram casados 11 anos? 11 anos e 5 meses. 5 meses. Entendeu? Então, nesse período eu casei. Com ela você teve quantos filhos? Eu tive 2 filhos com ela. E eu tenho 4 filhos. Isso. Antes do casamento eu tenho uma filha, que mora em Belém hoje. Ela é formada em... ela é professora, né? Ela é... eu não lembro direito, mas ela é professora. E quantos netos você tem? Eu tenho 4 netos. Eu tenho filha dessa minha filha aqui, ela tem 4 filhos, já está com 17 anos as 2 meninas. São gêmeas. São gêmeas as 2. Depois eu casei com a Marisa, que é a filha do Totônio, certo. E tivemos a Daniele e o Daniel. A Daniele, ela é formada em terapeuta e gestão empresarial. E com a sua atual esposa, você teve mais? Eu tenho a Laura, que fez vestibular agora para medicina, passou, vai começar a cursar agora em julho. Dia 24 de julho já vai para Belém já para fazer medicina. Graças a Deus, no Cesupa passou, beleza. Então os filhos ficaram todos bem encaminhados nessa situação. Depois... Do Maranhão você voltou para cá? Voltei. Aí foi quando eu casei, aí meu sogro, o Totônio, comprou uma serraria. E eu entrei de sócio com ele nessa serraria. Ah, é? A Maranata. Ah, lembro. Que vendemos para o Wilson. O Wilson Maranata, depois.
Lembro. Lembra, né? Lembro. Entendeu? E nesse período eu trabalhei 4 anos, eu montei a Maranata, depois vendemos, aí foi quando eu fui para o garimpo, perdi um bocado de... Foi para o garimpo também? Fui para o garimpo. Aonde? Aqui no... Não, fui para o garimpo em Serrinha, lá em Maracassumé. No Maranhão, no né? Maranhão. O Nanda foi, o Tufi foi... eu lembro dessa fase. Entendeu? Foi uma turma daqui. Totônio, o Bino foi também. Né? Pouco tempo lá, né? Ficamos um ano. Um ano, né? Mas foi o suficiente. Para aprender ou para ganhar? Para aprender, porque para ganhar foi para aprender. Então, tudo é experiência, né? Mas é bom, isso é muito bom. A gente aprende muita coisa com essa Aí situação. voltou do garimpo e... Voltei do garimpo e montei uma serraria com Totônio, meu sogro. Totônio foi também, voltou da mesma situação que eu. Totônio, meu sogro, Zuíno, seu Senir Salles e o César. Montamos a Porto Alto, em frente ali a Flora Plaque. Que depois foi para o Chicão Banastrelli? Não, o Chicão era depois. Depois, né? E aí, findou como sócio eu e o Evandro Moreira na época. Desistiram, o César foi para Natal e ficou, o Evandro comprou a parte dos outros lá e ficamos sócios juntos, eu e o Evandro Moreira. Ele era prefeito na época. Certo. Resolvi, meu ramo não era serraria. Nunca foi. Aí ficou pro Serjão essa? Não, era vizinho de Serjão. O Serjão montou do lado. Lembro. Lembra, né? O Serjão montou do lado e a gente, depois que eu vendi, eu comprei uma fazenda lá no Maranhão. Voltei para o Maranhão de novo. Que essa parte que a gente tinha ficado aqui, eu tinha passado para o meu pai ficou com ela, e eu saí e fui e comprei essa lá no Maranhão novamente. De lá para cá, eu quero deixar bem claro aqui que Deus tem nos ajudado. Deus tem mostrado o caminho por onde a gente deve ir, independente de religião. Deus. Foi quando eu vendi o Maranhão e Deus me abençoou com essa área aqui, que é onde nós temos o loteamento hoje com a Buriti. Entendeu? Que, aliás, já saiu da tua área, Morada do Sol, né? Morada do Sol, Morada do Vento e agora o Jardim Europa. E tem os condomínios que o Zuca está fazendo, né? E o Álvaro também fez um lá, a gente passou para ele. Virou uma cidade ali, né, Zeca? E agora, por último, esses loteamentos que na época do Paulinho, prefeito, a gente passou para poder atender aquela demanda daquelas casas da enchente, das enchentes e tal. E ele chegou comigo, eu falei, não, Paulinho, está aqui à disposição, entendeu? Faça o que tiver de fazer. Fizemos, graças a Deus está tudo certo lá. Parabéns. Entendeu? E agora é o Jardim Europa, né? Estamos com essa parceria sua com o Buriti, né? Com a Buriti. Zeca, que bom. Você teve uma visão interessante que quando você começou a perceber que Paragominas estava crescendo, né? Eu sempre acreditei. Né? Sempre acreditei em Paragominas. Parabéns. Para falar a verdade a você, na época da muita poeira, muita fumaça, e eu dizia assim, eu não saio daqui. Aqui é a minha cidade. Interessante, Paragominas, né, Zeca? Paragominas, as pessoas falam assim, ela não é melhor nem pior, mas ela é diferente, né? É diferente. É diferente. Ei, para você ter ideia, eu hoje estou com meus filhos todos formados, graças a Deus. O Daniel é formado em gestão empresarial, a Daniela é gestão empresarial e terapeuta, a outra é pós-graduada em educação. Então, aqui está em Belém. Então, para você ter ideia, graças a Deus, eu tenho uma família que Deus me deu abençoada, muito boa, abençoada. Tem o Daniel, que é o meu braço direito aí em tudo que a gente faz, a gente está junto. Entendeu, Sidney? Ótimo. Então, eu só tenho que agradecer a Deus por estar aqui nessa cidade. Mas o que eu acho interessante, Zeca, é que cada um busca na vida um destino, né? Verdade. Como essa área de expansão da nossa cidade não caiu na mão de um empresário de fora, de ninguém, não. Foi na tua mão. Você está entendendo, Sidney? E eu sempre coloquei, todos os prefeitos que entram aqui, eu me coloco à disposição, independente de partido, de onde veio e para onde vai. Eu sempre coloquei à disposição, está aí a minha área, se precisar,
estamos aí para melhoria Com certeza. de Paragominas. Porque a gente ama essa cidade, a gente gosta dessa cidade, é boa de se viver. E ao longo desses anos todos, Zeca, que você retratou, e até o Fausto, né? Até a eleição de Fausto. Foi. Fala um pouquinho dali para cá, inclusive eu gostaria que você falasse um pouco do mandato do Bené Laranjeira, teu pai, vereador de Evandro, e do mandato do Bino. Para você ter ideia. Você que foi filho, foi irmão. O meu pai... Fala um pouco para nós. O Bino era um cara... para você. O Bino era um cara que ele tirava a roupa dele e dava para os outros. Meu pai não era diferente, Sidney. Meu pai era um homem que se chegasse... Eu vi várias vezes, numa Toyotinha que ele tinha, 1h, 2h da manhã, trazer gente para Paragominas, famílias que precisavam, doente, pessoas que se acidentavam. Naquela época o vereador nem ganhava nada, né? Mixaria, coisinha muito pouco. Mixaria. Eu não sei nem porquê. Ele gastava mais para ser vereador do que ele recebia aquela mixaria lá, né? Então, para você ter ideia. Mas eu faço questão que você conte um pouco com detalhes, porque Paragominas chegou a ter essa sociedade que tem hoje pelas pessoas que se encontraram aqui, essas famílias, e deu os filhos e netos que essa sociedade é nossa hoje. Paragominas, Sidney, recebeu pessoas de todos os lugares. Inclusive, para você ter ideia, Pará, Goiás e Minas foram uma junção de três estados, aí formou o nome Paragominas. Paragominas teve muita sorte em receber as pessoas que se encontraram aqui, e pessoas trabalhadoras, pessoas que encarou a dificuldade. Eu não tenho dúvida disso. Encarou a dificuldade. E Paragominas é o que é hoje, devido esse serviço prestado desses empresários que chegaram aqui com vontade de trabalhar e fizeram, viu? E exemplo como esse que eu comentei agora há pouco, leilão que vai ter amanhã, Sim. Essas coisas acontecem aqui porque tudo que tem uma finalidade social, o povo apoia. Apoia? O empresário apoia, o povo apoia, o pequeno compra uma rifinha e contribui, vai lá. Então, Paragominas é uma cidade que é a capital paraense do voluntariado. Né? Mas se me conta um pouco do teu pai, como é que ele era? O Bino se inspirou no pai, com certeza, para ter sido vereador, né? O meu pai era aquele cara, o Sidney, que ele não podia ver ninguém chorando. Que ele chorava junto, em todas as áreas. A minha mãe, só para você ter ideia, minha mãe era parteira. Quando meu pai se candidatou, foram fazer as contas de votos, só minha mãe tinha pego 500 meninos. Minha mãe chamava-se Dona Moça. Então, ela era parteira e chegava aí 1h, 2h, 3h da manhã, o marido da senhora que ia ter a criança, Bené, vai minha filha, vai lá, socorre. Então, eles eram desse jeito. E o Bino não podia ser diferente, Sidney. O Bino não podia ser diferente. Era uma situação que naquela época a gente vivia ajudando um ao outro. Era um dependendo do outro. Então, Paragominas hoje tem isso. Paragominas hoje é uma cidade que abraça. Você vê essa questão aí agora O Bino foi fruto de sair do trabalho do Hospital foi de Barretos. Foi paciente. Inclusive, eu quero aqui dizer que o que o Galego fez, o que o pessoal fez, o Eli, o pessoal fizeram na época, estão fazendo hoje, fizeram na época para o Bino. Então, Paragominas tem pessoas de coração bom. E a grande maioria dessa cidade aqui são pessoas boas. Entendeu? E eu quero até dizer uma coisa mais um pouco, Sidney, em relação a Paragominas. Nossos jovens, eles precisam estar atentos, porque Paragominas precisa deles. E eles precisam hoje ter como exemplo o que vocês fizeram, o que o povo já contribuiu, está contribuindo no seu caso. Entendeu? Você foi prefeito, a Dinã. Então, contribuíram para essa cidade muito. E hoje esses jovens precisam olhar para isso. Nós precisamos de jovens que regassem a manga, a camisa e vá para a luta também. Foi feito para eles. Foi feito para eles.
Entendeu? A nossa geração, teu pai, nós estamos fazendo para nós ainda, né? Nós Lógico, viveu estamos alguns aqui, anos, graças né? a Deus, Mas basicamente para essa juventude, para essas crianças. Precisa, precisa. Nossos jovens precisam Ocupar o espaço deles, né? Precisam. Em tudo, no trabalho, Tudo. na política, Verdade. na sociedade, na igreja, né? Porque nós já deixamos o exemplo, né, Sidney? Fizemos, estamos fazendo ainda, porque nós estamos aqui ainda. Mas diante do que você viveu nesses 64 anos de Paragominas. Verdade. Né? Daria para a gente fazer aqui umas 10 lives, não daria? Meu Deus do céu. Né? É verdade. Você lá atrás, quando você chegou aqui com 4 anos de idade, né? Você foi se dar conta que era gente com 6, 7, 8 anos de idade, começa a entender o mundo, né? Aí você assistiu a abertura dessas fazendas, né? Tudo. A chegada dessas serrarias, Tudo. né? O governador que vinha aqui, como você citou agora há pouco, o Aloysio Chaves, né? Alacide, né? Jarbas Passarinho. Jarbas Passarinho, né? Vou te falar, um homem, tanto o Jarbas Passarinho, como o Alacide Nunes, como o Aloysio Chaves, entendeu? Que foi da minha época. Almir Gabriel, depois, né? Foi. Eu estou falando da época que eu estudava, eram pessoas que a gente podia contar. Muito Muitos bem. honestos. Aí você viveu esses 64 anos até os dias de hoje. Para frente, o que você enxerga, Zeca? Eu sempre tive Paragominas, Sidney, como Você imaginava chegar nisso que nós já chegamos? Não como está hoje, mas eu sempre acreditei em Paragominas. E Paragominas ele tem um potencial muito grande. Tem. Nós temos aqui uma pecuária forte, nós temos uma indústria forte, nós temos agora a agricultura muito forte. Então, é isso que eu digo para os nossos jovens. Né? Ei, vai para frente. Se coloca no meio disso. Coloca no meio disso aí, vai trabalhar. Se prepara, né? Se prepara, tem que preparar, lógico. Então, hoje Paragominas eu vejo ela como uma cidade boa de se viver. Maravilhosa. Muito boa de se viver. Essa ponte do Capim que vamos inaugurar agora em mês de agosto. Quantos anos a gente esperou 50 anos esperando essa ponte. Está saindo. Está saindo. Graças a Deus está ficando bom. Então, Sidney, eu hoje sou suspeito a falar de Paragominas, porque eu amo essa cidade, cara. Eu me criei aqui, meus filhos nasceram aqui, as minhas raízes são aqui. Nós temos esse sentimento de pertencimento, né? Lógico, entendeu? Por isso que a gente traz aqui. E nós temos que agradecer, Sidney, todos vocês que passaram por aqui. Eu acho que cada um cumpriu o seu papel, né? Deixaram a contribuição. Eu acho. Todos os prefeitos que passou aqui, desde o primeiro, desde a época do seu Amilcar, que foi o primeiro, o interventor na época, isso. Entendeu? Até o dia de hoje. Tem coisas que não estão tão bem, né? Deixa desejar. Mas são fases, né? São fases. Melhores ou piores, né? Entendeu? Mas isso cabe a nós hoje, a tomar decisões. Que bom, Zeca, ter essa leitura tua e esse testemunho seu, né? Eu não sabia que vocês tinham chegado no 204 antes da estrada, antes né? da estrada. Então foi o primeiro barraco, né? Foi o primeiro, praticamente o primeiro barraco a chegar. Já tinha uns 2 barraquinhos de pessoas que já tinham chegado primeiro que a gente, como tinha um sobrenome de Davi, que já estava lá quando nós chegamos. Tinha umas 3, 4 famílias só, Sidney. Entendi. Mas não tinha muita coisa. Dizer, foi quem socorreu a gente na época. Enchente, né? Da enchente. Foi quem socorreu a gente na época com alguma coisa, alimentação, foram esse pessoal que já estava lá. Que bom. Entendeu? Nós vamos continuar trazendo, a cada semana, alguém que, com a história de vida, como você está colocando aqui agora, enriquece. Verdade. No futuro, Zeca, nós queremos fazer o Museu da Imagem e do Som. Você sabe o que significa? Guardar de forma digital tudo isso que nós estamos aqui registrando. Muito bom, muito bom. Alguém que daqui a 80 anos vai chegar em Paraguai, meu tio passou aqui, meu avô e tal, vai lá buscar na história e vai achar a passagem do parente lá, né? Muito bom. Esse dia eu estava lá na Câmara, fui lá, eu vi lá a foto do meu pai, a foto do Bino, e muitos outros que já se foram, entendeu? Que contribuíram com essa cidade. E vocês que estão aí contribuindo até hoje. Aliás, hoje foi aniversário do Coronel Éder, e eu fui lá na Câmara convidado, né, fazer homenagem a ele. E foi exatamente nessa sala dos ex-vereadores, e eu estava exatamente olhando essa fotografia em cada gestão, em cada Câmara, né?
E eu vi isso lá do seu Bené, seu pai, do próprio Bino, né? Que bom. Eu acho que Paragominas, ela sempre inovou para o estado do Pará. Quando abriu a Belém Brasília, a pecuária de Paragominas, que era chamada pecuária da estrada, deu um resultado extraordinário, diferente do Marajó, né? Aí Verdade. foi o case da pecuária da estrada. Depois viemos os madeireiros. Veio aquele polo madeireiro que virou um case. Depois veio a gestão municipal nossa, né, que foi uma coisa diferente. E virou um case, né? Verdade. Depois veio a mineração. Mineração foi outro case. A Vale tem maior consideração para Paragominas, porque enquanto cidades que a Vale aplica muito dinheiro, desvia o dinheiro e tal, e as pessoas não valorizam a Vale. Aqui não. Aqui ela aplicou bem conosco aqui. Tá aí o resultado. Tá aí o resultado. Todo mundo feliz com a Vale, que depois vendeu para a Hidro, né? E a cidade feliz, né? E quem ganha com isso somos nós, Sidney. Todos estamos nós, aqui, entendeu? Paragominas inova, e eu sinto assim, Zeca, que nós estamos terminando um ciclo desses 25 anos, do início da agricultura, do início da mineração, e começando um outro novo ciclo para dar outro salto, né? Essa esmagadora da Ju-Paraná que vai abrir daqui um ano e meio, né? Bom, rapaz. Essa verticalização que a Copenorte vai fazer, avicultura, suinocultura, frigorífico. Quer dizer, nós vamos agora, essa ponte do Capim que vai nos aproximar. Vai ajudar bastante, né? De Tomeaçu, esse polo de Dendê aí. E Paragominas vai cumprir um papel dela que é de capital. Vai ser uma capital do Nordeste paraense. Já era a capital do Boi Gordo, né? O Boi Gordo vai assumir de fato tudo. Zeca, obrigado pela presença aqui. Sucesso lá no Jardim Europa, né? Isso. No novo loteamento que você já lançou. E espero que a gente possa se encontrar novamente para dividir, inclusive, tarefas na construção dessa Paragominas. Com certeza. Um abraço. Eu te agradeço aí pela oportunidade, entendeu? Isso, fala pro pessoal. Eu agradeço aí a oportunidade de expor aquilo que a gente viveu aqui nessa cidade. E eu quero dizer que eu amo Paragominas de uma forma, não vou dizer assim, diferente dos outros, mas eu te garanto que é bem diferente um pouco o que eu vejo em Paragominas e o que eu pretendo em Paragominas. Enquanto eu tiver vida, eu quero contribuir com essa cidade. Eu quero dizer, Sidney, que eu estou aqui à disposição para a cidade, o que ela precisar, nós estamos juntos. Pois é, eu achei muito bonito a tua lembrança do teu pai, do que foi o Bené Laranjeira. As pessoas não sabem, né? Os verdade, de hoje, né? Verdade, O que foi a tua mãe como parteira, inclusive, eu também não sabia, né? E do Bino, eu posso testemunhar do Bino. O Bino realmente foi um cara extraordinário. Uma pena que o Bino tenha falecido, né, de câncer, e aí fica a homenagem. Não, ele não foi o câncer. Ele faleceu de Covid. O primeiro caso de Covid. Ele se tratou do câncer lá em Barretos. Ele foi para lá. Venceu o câncer. Foi. É verdade, Zeca. Entendeu? Ele veio, ele fazia acompanhamento lá em Barretos, né? E ele saiu de São Paulo, chegou aqui em Paragominas. Foi mesmo, é verdade. Ninguém sabia o que era ainda. Agora está o Fabiano enfrentando aquele negócio. Ele me ligou ontem, dizendo que está tudo certo, está caminhando. Ele chega aqui essa semana, 40 dias aí de repouso aí para poder... Mas está caminhando o tratamento dele. Que bom. Tá bom? Parabéns, Zeca. Parabéns a todos da sua família, o Bino, a Nilza, ao Fabiano, como é que é o nome da irmã do Fabiano? Luciana. A Luciana, exatamente. Gente, foi um prazer enorme, um bom final de semana a todos. Que Deus abençoe para que nós estejamos juntos na próxima semana. Um abraço a todos e com Deus. Muito obrigado.